É saúde. Tá na mídia. É saúde na mídia. Começando mais um episódio novo, falando aqui de saúde para você aí de casa. E olha, gente, vamos falar sobre um assunto que muita gente não aborda por aí, mas com certeza você já sentiu alguma dor, incômodo pela postura que você fica na hora do seu trabalho. Seja ali na sua estação de trabalho, no computador, no celular, dor na cervical, nas mãos, no punho. E aí, sabe como é o nome disso? A gente vai explicar como você pode prevenir essas lesões. A gente vai falar sobre a ginástica laboral, que pode ser excelente para prevenir lesões no futuro, né, Ká? E é uma das principais causas de afastamento no trabalho. Exatamente, e é esse assunto que a gente vai abordar hoje com especialistas. A gente trouxe uma professora de educação física, Vanessa Fonseca. Você seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bom. E trouxemos também o fisioterapeuta Leonardo Alencar, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-los aqui para a gente falar sobre esse assunto. Antes, aqui nos bastidores, a gente estava comentando que não é um assunto que comumente a gente vê falar por aí, mas que existe. E se existe, é para ajudar a gente no dia a dia, não é mesmo? Para começar, eu queria que vocês explicassem para a gente o conceito do que é a ginástica laboral, né? E como que a gente pode inseri-la no dia a dia nos trabalhos. Olá, gente, tudo bom? Chamo Vanessa, sou professora de educação física. Então, a ginástica laboral são exercícios, né, de curta duração, que dura entre 10 a 15 minutos, que são colocados no ambiente laboral, né? Na hora que tem a pausa dos colaboradores, dependendo também da situação da empresa, do trabalho, ele vai e tem essa pausa de 10 a 15 minutos para poder justamente relaxar, né, desestressar e promover a saúde. Explica pra gente, Leonardo, como é que você entende como isso é um benefício para aquele profissional, para aquela pessoa que está ali no dia a dia. Você, como fisioterapeuta, recebe com certeza no seu consultório, no dia a dia, muitas pessoas com algumas lesões que chegam justamente por queixas de postura no trabalho. E aí, como é que você pode falar pra gente dos benefícios que a ginástica laboral pode ser ali no dia a dia sendo utilizada para ajudar esses profissionais a evitarem chegar no consultório com essas lesões? Existem dois grandes motivos para as pessoas apresentarem lesões e para as pessoas, além de apresentarem lesões, começarem a sentir dor, tá? Um grande motivo, que é o que todo mundo tem expectativa e entende muito claramente, que são os movimentos repetitivos. Então a gente tem alguns fatos de tipos de funções que você movimenta, faz o mesmo movimento, repete milhares de vezes por dia. Isso é um fator de risco muito importante. Outro fator de risco que vem sendo discutido recentemente, e a ginástica laboral pode abordar também esse fator, é o nível de estresse no ambiente de trabalho. Então essas pausas, além de fazer exercícios para você relaxar essa área que você utiliza muito, você pode fazer algum tipo de dinâmica para quebrar aquele clima estressante ou só para tirar a pessoa daquela função poucos minutos e mudar um pouco o foco. Então a ginástica laboral ela pode abordar tanto por um lado quanto pelo outro. Ele falando aí de lesão por esforço repetitivo, vou dar o meu exemplo aqui. Eu já tive, né, lesão por esforço, é uma dor horrível. Eu trabalho muito com o celular. Então eu tenho essa mania. Eu trabalhava também com notebook e não gostava de utilizar mouse, aquelas proteções, porque eu já colocava na minha mesa de trabalho e já ia logo utilizando. Então eu notava que quando eu não utilizava o mouse e aquela proteçãozinha, eu comecei a ter mais. Uhum. E aí fiz acho que 20 sessões, uma vez que o ortopedista colocou de fisioterapia. E assim, tento, inclusive a Vanessa deu uma bolinha pra gente, a gente nem trouxe hoje aqui, eu tento estar movimentando. Mas de vez em quando, doutor, isso acontece. Tem como prevenir essas lesões por esforço repetitivo? Porque assim, usar o celular, né? Todo tempo a gente vai utilizar, né? Prevenção é atuar sobre fatores de risco. E um fator de risco é a posição e os movimentos repetitivos. Então, se você volta a fazer eles, você volta a se expor a ter o mesmo problema. Fato é que se você fizer intervalos, se você fizer exercícios de fortalecimento, não necessariamente da ginástica laboral, até fora do ambiente de trabalho, você diminui os fatores de risco, aí diminui as chances de você desenvolver. Por exemplo, a prática de atividade física melhorou
e muito. Sim, Né? sim. Muito, muito. Então hoje, às vezes quando eu vou fazer musculação, que foi uma das coisas que às vezes a gente acha que não pode fazer atividade física, né? Porque tá com lé e vai piorar, e pelo contrário. No meu caso, É o fortalecimento. melhorou e muito. O tendão geralmente é o que é cometido nessas lesões por esforço repetitivo, e aí a gente diferencia quem tem DORT, que são as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, são essas lesões por esforço repetitivo dentro do trabalho. Você pode ter essas lesões por esforço repetitivo fora do trabalho. Por exemplo, quem não trabalha com celular, mas passa o dia com celular, você teve uma lesão sem ser relacionada ao seu trabalho. Então o tendão é um tipo de tecido que ele gosta de carga, mas carga, peso, movimento, mas de forma controlada. O grande problema dos esforços repetitivos é exatamente esse, é o volume, a quantidade de vezes que você faz num curto espaço de tempo. Aí não dá tempo dele se recuperar. E a gente estava falando aqui sobre essas atividades físicas, a musculação, fortalecimento, a Karina deu exemplo. E aí, Vanessa, eu volto a perguntar para você, né, como professora de educação física, quando você faz esse tipo de programa dentro da empresa, qual tipo de exercício você consegue inserir ali num grupo que tem várias pessoas diversas, de diferentes, né, condições físicas, para que todos possam aderir a esse tipo de programa e que isso possa realmente ser eficaz, né, nessa prevenção de lesões? Bom, nas unidades hospitalares o trabalho é muito cansativo, é estressante, a carga é muito maior. Então, como o doutor falou, né, a gente tem um projeto chamado Mexa-se, que é o projeto que a IADVH elaborou para os colaboradores, né, com o intuito de promover a saúde e o bem-estar, trabalhando o físico e a saúde mental. Então a gente começa com uma dinâmica, né, um exercício bem lúdico, para poder interagir com um e com o outro, desestressar um pouco. E aí a gente começa a mostrar exercícios específicos, que é esse de alongamento, né? A gente começa a ensinar, né, da forma correta. Quem não tiver tempo para poder fazer, porque eu sei que é por plantões. Então quem pode ir, pode. Quem não pode, não pode. Então tem exercícios que são realizados na cadeira também, né, em que ergonomicamente falando, né, te ensina a posição correta de sentar na cadeira, de utilizar o teclado, de questão da iluminação. Então a gente explica essa situação para eles também. Mas a priori o alongamento é importantíssimo ter, que o exercício que é preparatório, né, antes de começar ao trabalho. Então é interessante você estar falando aí que é mais educativo, né? Um trabalho educativo. Você vai ensinar ali a postura correta que a pessoa tem que ficar. Porque normalmente a gente vai relaxando os ombros, vai relaxando durante a coluna, o dia. E aí no final já tá com aquela tensão e vai ficando aquela corcundinha por ali. Então realmente a gente vai tendo que fazer esse trabalho de educação, que na sua própria estação de trabalho você pode desenvolver. Exatamente. E aí você consegue bons resultados com isso. O que você pode trazer para a gente aqui de exemplo, por exemplo, Vanessa, que a partir desses programas que você insere dentro das empresas, né, dentro do IDVH, por exemplo, nosso parceiro também, que tem melhorado. Alguns colaboradores têm relatado melhora, tem diminuído o número de pessoas que têm pedido afastamento de trabalho? Sim, diminui bastante. Porque, como eu falei, né, a unidade hospitalar é um trabalho assim, muito estressante, é muito paciente, é muito acidente. Então, o cognitivo também é um pouco afetado. Então, esse momento é um momento que eles têm de relaxar, desestressar, de brincar, né, de interagir um com o outro, porque às vezes eles não têm esse contato físico mesmo. Então esse é um momento propício para fazer essas atividades. Então diminui as faltas, né, diminui os acidentes de trabalho. Então a unidade, os diretores, eles têm essa eficácia, né. Então a ginástica laboral, ela propõe isso, né, de dar estabilidade física e emocional para o colaborador. E geralmente essas pessoas tendem a receber bem esses, porque às vezes a pessoa, nossa, eu tô ocupado, e quando a gente imagina esses grandes centros, hospitais, a correria, emergência, urgência, Sim, como é que fica isso? Sim, tem essa dificuldade mesmo. Tem pessoas que vejam isso como se não fosse eficiente, né? Então eles têm demandas muito prolongadas, então eles dão essas desculpas, né? Sobre a questão do trabalho, às vezes, não me encaixo, tem que terminar isso e aquilo. Mas assim, eu sei que
que é aquela questão da formiguinha, né? Então vai um chamando o outro, questão mesmo até... Tem um relato para te falar, de for fazer ginástica laboral lá na Policlínica do Cotrac, né? Então a gente fez a questão da dinâmica primeiro, aquele relaxamento. Aí depois que terminou tudo, veio uma colaboradora, chegou até mim e falou assim: nossa, tu fez eu lembrar quando eu fazia ginástica rítmica há muito tempo atrás. Nossa, acho que eu vou voltar de novo, professora, eu me senti super bem. E a diretora da unidade chegou e falou assim: nossa, tu conseguiu tirar ela lá do setor dela, porque ela não participa de nada. Olha só, então vem muito além do físico. É o Sim. mental também sendo inserido naquele momento. Com certeza. Para que a gente consiga ali estar dando aquele alívio, né? Aquele estresse do dia a dia, principalmente nessas unidades hospitalares. Aí você falou de inclusão de programas como alongamento. Além disso, né? Quais outros exercícios você consegue inserir ali em grupos ou individuais? Não, é basicamente em grupo. É como eu falei, depende muito da demanda deles, né? A gente consegue pegar o máximo de pessoas possíveis. Então, as pessoas que trabalham com a gente pela HDVH, que são as pessoas da CIPA, então, da parte da direção, eles conseguem movimentar os colaboradores, tirar um pouquinho de cada, depois fazer o rodízio. Assim, mas assim, eu tenho um feedback muito positivo, né, em relação a isso. E... assim, muitos elogios, muitos elogios. As sessões são curtas de ginástica laboral? São curtas? Na realidade, eu consigo fazer 1 hora de relógio. E a frequência, normalmente, para ter um resultado positivo para aquele colaborador? Olha, se pudesse ter, acho que 2 a 3 vezes na semana, Seria seria bom. Mas a questão mesmo da demanda, mesmo é muito grande nos hospitais. E não é nem tão pouco tempo assim, né? A gente fala muito, tá falando aqui muito da prevenção, mas, por exemplo, doutor, para quem já está acometido, já tem alguma lesão ou dor de coluna, quais são hoje os principais tratamentos? E existe algo assim inovador em relação à fisioterapia para esse tipo de paciente? Existe. O que mais a gente tem são tratamentos inovadores, nem sempre relacionado à tecnologia, mas ao conhecimento científico. Basicamente, o que a gente vem aprendendo a interpretar melhor é diferenciar os tipos de dores. Então, vamos imaginar que se você tem uma pessoa com dor na lombar, que é um sintoma, não é uma doença. E essa dor lombar, ela pode ter pelo menos aí umas 7 motivos diferentes, umas 7 formas de se desenvolver essa dor. E a gente vem aprendendo que cada forma, se a gente tratar numa direção diferente, vai ter um resultado melhor do que outro. Então a gente chama isso, em alguns casos, de subgrupagem. Então a gente subgrupa essas pessoas. Assim como a gente aprende que, por exemplo, parece um paciente com tendinite, que é comum nessas LERs, a gente aprendeu a identificar em que fase essa tendinite está. E dependendo da fase, a gente sabe que tratamentos vão ter efetividades diferentes. Fases mais iniciais, mais agudas, que tem muito processo inflamatório, procedimentos que têm efeito anti-inflamatórios, como medicação ou laser, né, que a gente faz muito na fisioterapia, costumam funcionar bem. Saiu dessa fase muito aguda, muito recente, mais inflamatória, esses recursos já não vão fazer tanto efeito. A gente já trata de outras formas. Então, a inovação está na quantidade de conhecimento e da forma que a gente vem aplicando eles nos tratamentos. E quais são os principais casos que você recebe no consultório? O campeão no mundo é dor lombar. A gente tem duas grandes doenças, sintomatologias que afastam as pessoas do trabalho. Primeiro são as síndromes gripais, os resfriados, e em segundo lugar a dor lombar. Aí depois da dor lombar que vão vir os casos de tendinites, etc. Então a grande campeã é a dor lombar. E essa dor lombar, muitas vezes, pode estar associada a essa postura no trabalho? Essa crença de que somente a postura ela é a culpada, ela não é verdadeira. Não é total vilã. Não é total vilã. Vamos pensar assim. Além da postura, pior do que a postura é ficar na mesma postura por muito tempo. Então é um grande problema, independente da forma que você fica sentado, é você ficar muitas horas sentado sem se levantar. Quando você vai fazer, por exemplo, uma viagem de avião muito longa, tem Muito essa mesma longa. questão.
tem um exemplo muito simples, se a gente até tirar do ambiente do trabalho. Qualquer pessoa, se dormir por mais tempo do que está acostumado, fica deitado mais tempo, sempre acorda meio travadinho, né? Meio desconfortável. Então, Fala comigo agora. pois é, né? Todo mundo já sentiu isso alguma vez. Então a ginástica laboral, ela indiretamente aborda esse fator de risco. Então, se você tira o trabalhador do posto de trabalho, se ele trabalha o dia todo sentado, ele levanta para fazer exercício, ou ele fica o dia todo em pé, ele senta ou ele sai para caminhar para fazer um pouco da ginástica laboral, a gente já tira. Lembra que eu falei que prevenir é atuar sobre os fatores de risco? Então a gente atua sobre um fator de risco muito grande, que é a quantidade de tempo que você fica na mesma postura, independente dela. Entendi. E na sua opinião, doutor, qual seria assim o papel dos líderes, né, das grandes empresas, das organizações, para que eles valorizem essa qualidade ali do trabalhador, investindo, né, tanto na parte de tecnologia, tanto em cadeiras que sejam ergonomicamente falando mais adequadas para aquela postura, na posição, na altura dos equipamentos, fazer esse estudo, né, também para essa questão da segurança do ambiente de trabalho. Isso aí vem a parte ergonômica, né? A ergonomia, ela é o que depois traz a ginástica laboral. Então, isso às vezes é um investimento para pequenas empresas, pode ser um investimento caro, mas para grandes empresas é um investimento que não sai tão caro assim. Porque o conforto, essas adaptações de altura, de encosto, de apoio para pé, monitor, está relacionado a conforto no trabalho. Então, você fica no posto de trabalho fazendo o mínimo de esforço possível. Ele tem relação direta com a quantidade de sintomas. Se o paciente, se o trabalhador, o colaborador, ele vai ter ou não muita dor, muito sintoma. Então, se ele está visando prevenir, tá, esse tipo de evento na empresa, é interessante que ele faça esse investimento. Se ele pensar e visar que quanto mais confortável o trabalhador está, mais ele pode render, menos ele vai faltar, pode ser que esse investimento valha muito a pena. E eu acho que, e aí tem, além disso, é a educação que a empresa faz com o colaborador para explicar e ensinar sobre esses fatores de risco. Porque muitas vezes a empresa até oferece os recursos adequados, oferece uma ginástica laboral, que o trabalhador, o colaborador, ele não é obrigado a participar, mas se ele entender da importância de fazer pausas periódicas, se ele está muito tempo sentado, dele levantar para ir buscar uma água, ou dele aproveitar os momentos de ginástica laboral para participar, que ele vai adoecer menos, que ele vai sentir menos dor e que ele vai produzir melhor, você vai melhorar a adesão do colaborador a essa prática. Então eu acho que é o conjunto do investimento da ergonomia com a educação do trabalhador sobre esses fatores de risco. Que faz a total diferença. Faz total diferença. Maravilha. E Vanessa, assim, o que você pode aqui indicar, vamos dizer, tem algo assim genérico para vamos dizer, para aquela galera que ainda não tem isso na sua empresa, mas que precisa fazer, né? Que quer começar, por exemplo, quem está em casa, quem está assistindo agora, o que a gente pode fazer em nosso ambiente de trabalho, por exemplo, para quem trabalha muito tempo sentado no computador ou muito tempo em pé, o que você sugere assim de bem básico para iniciar? Bom, eu sugiro que faça um alongamento, né, que é primordial, que é o começo de tudo, é a preparação, né, do colaborador na empresa, né, para questão de estresse, que às vezes a gente vem com um problema de casa, às vezes a gente leva para a empresa, então já é aquele problema de relaxamento mesmo. A questão do relaxamento, né, é muito importante, tem empresas que eles colocam mesmo a questão do yoga, a questão, tem várias outras questões também que eles colocam, né, então assim, o que eu digo para o pessoal, fazer alongamento, fazer exercício na empresa, como eu acabei de citar, né, você sentar também você pode fazer exercícios físicos. Dá um exemplo pra gente aí agora. A gente está sentado bem aqui, Vanessa. O que a gente pode estar fazendo aqui para melhorar a nossa... Pronto. Primeiramente, né, a postura tem que ser reta. Deixa eu fazer aqui para ver se a gente... Vamos lá, todo mundo se organizar. Todo mundo se organizar aqui, que estava todo mundo torto. Passando no encosto da cadeira, né, no caso da cadeira, tá? Os ombros alinhados, certo? Okay. O que vai acontecer?
Você aí que está em casa, né, que tem esses problemas realmente sobre leia, dorte, tomando na lombar, na coluna, agora é hora de aprender. É bem simples, bem básico, bem fácil. Se poder ir na academia, se poder caminhar na rua, pode fazer em casa também. Né? Agora é ouro, essa informação é ouro. Primeiramente a gente faz o alongamento, né? A gente vai esticar os braços, tá? Fechar o punho, tá? Essa é a questão mesmo da questão da LER. Para quem digita muito, investe muito celular. O que vai acontecer? Eu vou deixar meus braços aqui firmes e vou girar para dentro, ó. Gente, eu nunca fiz isso. Crocante. Eu tô crocante. Alguém tá crocante aí. Não tem que eu tô Nunca crocante. fiz isso. E é normal a gente tá crocante assim, gente? Pois é, tem que Eu começar a senti muito trabalhar. Eu Tem que começar a trabalhar. É normal, Precisa se então eu sou preocupar, normal, não. gente. Gente, tô muito crocante. Agora o outro lado, ó. Pra quem joga beach tênis também tem que fazer isso, né? Com certeza. Ativar a circulação, tá? Então isso aqui é muito bom. Deixa eu Aqui é fazer tudo ao contrário, pera. O que acontece? Agora peguei Estica a mesmo. palma da mão, Então, tá? vai lá. Agora desce para baixo. Olha, Karina vai sair daqui direto pro consultório do Dr. Leonardo. vou precisar realinhar lá no Tá botão vendo? Aí abaixa aqui, tá? Aí vai aqui, ó. Estica o bracinho, ó. E puxou, deixa ele bem esticadinho, tá? Gente, essa é forte. Agora do outro lado. Isso. Ó, vocês viram que não tá demorando nem 2 minutos pra fazer isso, né, Agora gente? É bem aqui, simples. ó. Pegou aqui, ó. O meu também tá instalado, viu? Agora outro lado, ó. Bem devagar, tá? Agora vamos dar aqui, ó, 2 giros, ó. Vai até lá embaixo, lá atrás, ó. Esse aqui também é exercício de relaxamento, tá? Toda encurtada, pessoal. Eu tô escutando Agora meus outro estralos lado. aqui de longe. Dá 2 giros. Ok. Aí o que acontece? A gente tem costume de cruzar as pernas, né? É. Agora já faz o seguinte, a gente vai deixar nessa posição, ó. E vai. Ah, ixi, o joelho já está longe. Tá para baixo. Isso. Será que a gente consegue? Gente, espera, né? Tá tudo bem por aqui? Consegue. Agora outro lado, vamos lá. Tem um lado da gente que é bem dificultoso, né? É um lado piorzinho. É, tem um lado bem assim. Tá bom. Ok. Pronto, então assim, esses são exercícios iniciais, E já olha, você tem fez outros. sentado. A produção demorou o quê? qualquer 2, 3 minutos? 4 no máximo esse tempo? Todo mundo consegue fazer, 1,5. gente. É, Olha só, eu tô achando que tava uns 5 minutos a gente fazendo isso, tá 2 minutos no máximo a gente fazendo isso. Então você não vai atrapalhar seu ritmo de trabalho, sua produtividade, pelo contrário, né? No final a gente parece que a postura fica melhor ali. Fica melhor. Bem E mais isso é só o relaxado. básico, né, Vanessa? É, só o básico. Ainda tem, dentre outros exercícios, tem a bolinha a cravo, né? Ah, e aquela bolinha que a gente vai apertando. É que eles ela. montam em fisioterapia, né? Então ela tem vários exercícios, tanto no pé, no pescoço, na cabeça, nas mãos. Bem importante. Que maravilha. Doutor Leonardo, como é que você avalia a importância da ginástica laboral com a fisioterapia preventiva, na prevenção de lesões? Quais são os benefícios aí dessa junção? Então, voltando àquela conversa de que prevenir e atuar sobre os fatores de risco, eu acho que sem pensar antes na fisioterapia ou no profissional de educação física fazendo esse trabalho, é o bom estudo ergonômico do ambiente de trabalho. Então a gente primeiro identificar no ambiente quais são os fatores de risco, o que é que pode estar causando, depois do ambiente no funcionário, né, no colaborador, então qual é a postura que ele vai abordar para fazer aquele trabalho, o quanto de peso que ele vai estar carregando. Existe alguma regulamentação para isso? Existe. Né? A gente tem a NR17 no Brasil, que é a norma regulamentadora, né, que fala muito bem sobre a ergonomia. Então ela é bem extensa, dá para fazer um programa todo falando só sobre ela. E fora essa norma, a gente tem os estudos de biomecânica que relacionam essas posturas com fatores de risco ou a quantidade de peso como fator de risco para lesões.
Então, esse estudo ergonômico, ele é feito baseado na NR e baseado nesses estudos biomecânicos. Quando você identifica isso, aí você sabe como você vai abordar, além da ginástica laboral, né? Então, tendo isso em mãos, aí a gente sabe o que fazer. Será se esses funcionários precisam melhorar força muscular? Será se eles precisam melhorar a flexibilidade? Será se eles estão precisando mais de sessões de relaxamento, da parte mesmo mental, de bem-estar? Então, e esse acompanhamento ele é constante, porque pode ser que parte do ano, em certo momento do ano, você está com os seus, eu ia dizer pacientes, mas os colaboradores mais estressados do que normalmente eles estão. Então, seria mais importante você investir em técnicas de relaxamento do que em técnicas físicas. Então, a fisioterapia, tanto quanto a parte da educação física, ela depende da ergonomia. Eu acho que o mais importante é a gente ver esses fatores ergonômicos. Doutor, quais seriam os sinais que a gente pode ter que aquele colaborador está precisando de uma intervenção mais específica, mais especializada? Você faz aquela análise geral, né, como você falou, para poder estar seguindo qual linha que vai adotar, se é mais relaxante, se é mais educacional, se é mais postural. Mas quando você consegue perceber, detectar que precisa de uma intervenção mais especializada, que realmente precisa de algo mais específico, né? Bom, aí se você está acompanhando bem sua equipe de colaboradores, se você percebe que ele está baixando muito o rendimento ou ele está faltando muito, você tem que entender o que está acontecendo. Mas se a gente for simplificar, falar em dor. Se aquela pessoa, eu sinto dor no final do dia. Eu saio do trabalho, eu tenho aquele dolorimento, tenho aquele desconforto. Mas durmo, acordo no outro dia, está tudo bem. Agora eu comecei a sentir dor até durante o trabalho. Mas depois, quando eu vou para casa e relaxo, melhora. Agora, quando essa pessoa começa a sentir dor de forma mais constante e nem quando ela sai do ambiente de trabalho, descansa, essa dor melhora, ela já passou do ponto de precisar de um acompanhamento especializado. Então é difícil a gente dizer exatamente um ponto, mas essa frequência da dor e a dificuldade dela passar é o que vai dizer pra gente se ele está precisando de mais atenção ou não. E aí também é uma abordagem que outros colegas e a equipe mesmo vai ajudando, né? Mas você percebe isso quando você começa a trabalhar mais os grupos, um cuida melhor do outro? Cuida sim, ainda mais quando sabe sobre a comorbidade do amigo, do colaborador. Então, assim, é claro que a gente não vai forçar, né? A gente não sabe até que grau tá, então tem que passar pelo médico, tem que ter uma atenção mais para ele. Nesses casos, a gente coloca o mais simples possível para eles, para poder justamente ele interagir com os demais. E aí você percebe, né, esse olhar diferenciado. Acho que essa união de grupo, desses momentos de ginástica laboral, desse cuidado vindo por parte do empresário, do empregador, a empresa é vista com outros olhos. Sim. E os próprios funcionários, eles começam a ter um ambiente muito mais saudável, muito mais alegre, onde um vai cuidando do outro, vai percebendo a necessidade, vai vendo uma empatia maior, né? Com certeza. E Vanessa, como é que é possível, existe assim, uma avaliação desse programa, até para fazer as adaptações? Nossa, essa equipe aqui está indo bem, então a gente vai para uma outra etapa. Como é que é feita essa avaliação? Não, na realidade, os exercícios são para todos, né? Em questão daquelas pessoas que realmente não podem fazer por algum motivo específico. Mas a gente sempre muda, vai mudando. Hoje a gente trabalha, digamos, em membros superiores, hoje os membros inferiores, a gente faz atividades lúdicas de várias formas, a gente utiliza um material, um bambolê, uma bola. Então, assim, a gente começa a fazer mudanças, né? Mas, assim, o correto mesmo é fazer sempre essas atividades, para poder justamente eles terem, né, esse momento com eles, que vai desestressar mesmo. E o correto é você estar sempre conectado com a gente aqui no Saúde na Mídia, nosso canal oficial, onde a gente traz para você semanalmente episódios novos, com muito bate-papo sobre saúde. E hoje trazendo esses dois especialistas aqui no assunto, a Vanessa e o Dr. Leonardo, para conversar com a gente. Gente, finalzinho já do nosso bate-papo de hoje.
E aí, para encerrar, a gente tem uma perguntinha assim, surpresa. Você pode ficar à vontade, doutor, para começar. Tem a caixa preta. Abrindo a caixinha. Vai pegar essa caixa preta. Vanessa já sabe como funciona, né, Vanessa? Já. Tu vais abrir, Emocionante essa caixinha. tu vais abrir essa caixinha, tem uma pergunta aí que você vai escolher, vai ler pra gente. E pode ficar à vontade. E o pra Leonardo vai responder. Vamos lá, eu mesmo leio, eu mesmo respondo. Exatamente. A dinâmica é essa. Qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu e como ele impactou suas decisões e atitudes ao longo da vida? Foi bem fácil esse conselho, assim, bem simples. É que a gente não deve se culpar caso a gente pare de gostar de algo que a gente esteja fazendo, porque o certo é a gente fazer na nossa vida somente o que lhe dá prazer. Isso impacta de forma geral no dia a dia para tudo que você faz, principalmente na profissão, porque é algo que você vai fazer muitas horas por dia, vários dias por semana e por muitos anos na sua vida. Então eu aprendi isso desde cedo e eu escutei de uma pessoa isso. De quem? Oh, Foi de um tio, Pronto. um tio familiar. que maravilha, adorei o conselho. A Foi. gente trabalhar com amor faz, assim, eu costumo dizer que sempre quando a gente faz algo com amor, a gente faz o melhor. Pode ser até que aquele melhor naquele dia não seja suficiente, né? Isso. Mas a gente não vai ter aquele peso de esperar, principalmente no trabalho, né? Esperar a sexta-feira para ser feliz, né? Isso. Então cada E movimento ficar que a gente triste na fizer- segunda, né? Exatamente. Aqui Muito a gente bom, é feliz doutor. todos os dias, né? A gente faz o que a Exatamente. gente ama e isso é maravilhoso. Mas realmente algumas pessoas ficam perdidas ali no meio do caminho e acham que não tá muito tarde para recomeçar ou para tentar um novo caminho e fica Pois é. insatisfeita por muito tempo naquele Tira mesmo lugar. esse peso de evitar que você possa mudar, né? Não tá gostando? Mude. Mude. Não precisa fazer a vida toda a mesma coisa. Perfeito. Vanessa, sua vez. Ó, Fica tem à o trauma vontade. dessa caixa. É mesmo, a última vez ela se emocionou. Foi. A Deixa eu pergunta ver. dela foi bem emocionante. Ai, meu Deus. Só Amanda mesmo. Vale escolher a que ele pegou, viu? Não, ele Tá tá aqui, ó. segurando. Ah, ele tá segurando. Tomara que não seja a mesma. né? Não, ele não tá segurando, vai dar certo. Ai, Jesus, me ajuda. Pronto, Vanessa, você vai ler e responder aí pra galera do Saúde. E olha, conheça o IADVH. É um instituto comprometido com a saúde e a segurança no trabalho. Tem uma equipe dedicada em um atendimento humanizado, oferecendo serviços de qualidade e projetos que promovem ambientes laborais mais seguros e saudáveis. É só você acompanhar o IADVH no Instagram para saber muito mais. @Instituto IADVH. Se você pudesse reviver um momento específico da sua vida, qual seria e por quê? É só porque que eu me sempre essas coisas. Eu não sei, eu acho que você puxa. Rapaz, eu acho que eu puxo. Acho que um momento que eu gostaria de reviver foi quando meu pai estava vivo. Se eu pudesse, Deus me desse essa dádiva de voltar aos dias antes dele morrer, eu acho que eu queria, ó, queria muito. E por quê? Porque eu amo meu pai. Meu pai foi meu avô que me criou, né? Então, assim, ele foi o maior incentivador para ele ser alguém na vida. E ele apostava muito em mim. Ele dizia assim, ó, tu vai ser alguém na vida, eu tenho certeza. Né? Então, acho que ia ser um presente se eu tivesse esse momento novamente na minha vida. E fica de reflexão para que as pessoas que têm, né, os familiares próximos valorizem esses momentos a cada dia. Às vezes a gente passa alguns dias, tem gente que passa meses sem falar, né, com pai, com mãe. Familiares. E aí sente essa falta na hora de acontecer uma emergência, na hora que a pessoa se vai, sente essa necessidade de estar mais próximo, mais conectado. Então se a gente pode estar conectado e estar próximo hoje, vamos fazer isso. Então temos duas reflexões maravilhosas hoje no encerramento da nossa Saúde na Mídia. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, esse tempo de estar aqui conosco, compartilhando informação e compartilhando saúde com a nossa audiência. Obrigada, gente. De nada. Eu agradeço demais. Exatamente, então, obrigada, doutores. E fica aqui esse programa, mas a gente tem muita coisa
pode seguir a gente nas redes sociais, como Instagram, TikTok, Saúde na Mídia Oficial. E seguir a gente no nosso canal, né, amiga? Com Não custa certeza. nada, gente. Clica aí, é só se inscrever no canal do YouTube para assistir esse e outros episódios de Saúde na Mídia. Exatamente, você vai ver a palavrinha inscrever. Você vai lá, se Só inscreve, coloca o seu nome, automaticamente o YouTube vai te mandar as notificações toda semana quando a gente colocar um episódio novo por aqui. E aí você compartilha esse episódio com outras pessoas que precisam também saber um pouquinho mais sobre saúde. Tchau, tchau, gente. Fiquem conosco. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Saúde, gente. Tchau, tchau.